De volta com o nosso Tribuna Amanhã. Que bom que você está aqui junto com a gente. Vamos juntos com muita informação até as 9 da manhã. Pessoal, o novo medicamento usado para emagrecer está chegando ao Brasil e também, claro, ao Espírito Santo. São conhecidos como as canetas emagrecedoras. Você com certeza já ouviu falar, né? Mas é importante ficar atento aos cuidados no uso desse medicamento. Vamos ver na reportagem. Indicado para diabetes tipo 2, o medicamento ganhou fama pelos efeitos expressivos na perda de peso e se tornou um novo desejo de quem busca emagrecer rápido. Especialistas alertam que o uso sem orientação médica ou a compra ilegal podem trazer sérios riscos à saúde. Elas têm efeitos colaterais que podem acontecer. Então, por exemplo, pode ocorrer pancreatite, hipoglicemia, então tem que ter a supervisão médica, é mais importante. Aprovado pela Anvisa em 2023, o medicamento chega ao mercado com um preço que pode custar R$3.000 por mês. Nas farmácias, a expectativa é que o produto movimente o mercado. Já tem muitos anos que a gente está nesse processo, então a expectativa é que as pessoas consigam esse tratamento, se beneficiem do uso desse medicamento de uma forma bem ampla. Mesmo sabendo da exigência da receita médica para a compra das canetas, na internet a gente encontra diversos anúncios de pessoas vendendo o medicamento de forma clandestina. Essas medicações elas têm que ser mantidas sob refrigeração. E a gente tem visto aí apreensões até de seringas, né, e canetas presas ao corpo de pessoas que viajaram 10 horas, né? Pois é, vamos falar sobre esse assunto ao vivo aqui. Deixa eu sentar na nossa mesa de café. A gente está recebendo aqui no estúdio do Tribuna Amanhã a médica endocrinologista, a doutora Luzaneri Cruz. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Esse assunto é extremamente relevante, né, e super atual. Com certeza. A gente já viu aí, né, que são as canetas emagrecedoras. Acho que a maioria das pessoas já conhece o Ozempic, né, que ficou muito popularmente conhecido aí. Agora, o Mounjaro é uma novidade. Tem gente que acha que Mounjaro é até chá, né? Nome de chá, nome de planta. O que seria o Mounjaro para a gente entender, doutora? Então, o Mounjaro é um análogo. O que é o análogo? É uma substância muito parecida com o nosso próprio hormônio. A gente produz um hormônio enquanto a gente come, que é o GLP-1. Na verdade, produz vários hormônios, né? E esses hormônios são produzidos ali no nível do intestino, vão lá no sistema nervoso, lá numa parte responsável pelo apetite, né, pela sensação de fome e causam uma saciedade. Então, esses hormônios também diminuem a resistência insulínica, então, em primeiro lugar, eles foram estudados para o controle do diabetes. Só que esses hormônios, eles duram, os nossos naturais, duram pouquíssimos minutos. Já a indústria estabilizou a molécula e fez com que ela durasse durante 7 dias. Enquanto o Ozempic, né, a semaglutida, é o análogo de um hormônio, o Mounjaro é o análogo de 2 hormônios. Uau. Então, com isso, a potência é muito maior. Mas não é só a saciedade que eles provocam, não. Eles diminuem o esvaziamento gástrico, então com isso a gente fica mais saciado. Eles diminuem a resistência insulínica, o depósito de gordura na linha da cintura e tem algumas ações que a gente nem esperava. Então, por exemplo, são usados na fibrose, são anti-inflamatórios potentes. Nossa. Tem estudos já sendo conduzidos na estetose hepática, que é a gordura do fígado, que atualmente é a principal causa de cirrose no mundo e também até sendo conduzidos em casos de Alzheimer, só para a gente ver o quanto que essa ação dessas drogas são importantes. Nossa, a gente não faz ideia, né, da abrangência. Agora, quando a gente escuta falar de Mounjaro, né, muita gente fala que vai se assemelhar, né, os efeitos para perda de peso podem chegar perto ao efeito de uma bariátrica. Eu mesmo já tinha ouvido falar disso e duvidei no início. Eu falei, gente, não, será que é tão potente assim? E aí, doutora? Sim, na verdade a potência é muito grande, a gente está bem empolgado. Mas enquanto a bariátrica a gente tem, dependendo da técnica, perda de até 60%, né, do peso inicial, no Mounjaro chega a 20%, 25%. Nenhuma outra droga emagrecedora até os dias de hoje mostrou uma potência tão importante. Então, na verdade, é que mais se aproxima à cirurgia bariátrica. Nenhuma outra estratégia emagrecedora é parecida com essa. A pessoa que está assistindo a gente, que tem interesse, a vontade de perder peso ou algum outro benefício, né, com a utilização, fala, uau, eu quero, mas é para qualquer pessoa?
Então, a gente tem um movimento tão grande, eu falo que está parecendo um show de banda de rock famosa, né? É fila de espera para comprar. Fila de espera, pré-estreia, mas, na verdade, a gente tem um problema de saúde, isso é muito importante falar, muito importante, que é a obesidade. A gente prevê que em 2023, 50% da população mundial será obesa. Talvez isso chegue antes no Brasil. E é assustador até em crianças menores de 5 anos, Sim. que aí é pior ainda porque a gente nem tem medicação, né? Pouquíssimas medicações podem ser usadas, nessa faixa etária nenhuma, para menores de 12 anos, maiores de 12 anos, pouquíssimas. Então, na verdade, a gente tem um público que precisa ser tratado. E a gente tem um público que pode usar uma outra estratégia e que também quer o mesmo tratamento. Então, talvez a gente vai ter que separar muito bem, né? Porque realmente é uma estratégia potente, que tem custo. Apesar de que no Brasil a gente viu que o custo ficou melhor, mais acessível que nos Estados Unidos, por exemplo, que é $1.000. Uau. Aqui é muito caro lá, né? Então a Anvisa teve uma quebra de braço aí, né, com a indústria para colocar um preço mais acessível. Mas ainda assim, é uma medicação injetável, quer dizer, tem uma via, que é uma via complicada. Tem que fazer São injeções picadinha, uma vez né? por semana. Tem um custo disso e tem efeitos colaterais e tem indicações e contraindicações. Então a gente precisa que cada um seja estudada. Ainda bem que agora a gente está com a estratégia de ter uma receita, né? Você vai ter que estar vinculado a uma receita para você comprar. Isso que eu ia te perguntar agora. Dá para chegar na farmácia, vai dar um Ozempic aí, ou me dá um Mounjaro aí, por exemplo? Dava. Né? Agora era livre, agora não é mais. Agora precisa estar atrelado a uma consulta médica, o que é muito importante. Sim. Porque vamos dar um exemplo simples. Às vezes trata-se de uma compulsão alimentar e existe uma outra medicação para isso e não exatamente o Mounjaro. Ou então a pessoa tem uma síndrome metabólica, tem que entrar com uma outra medicação associada ao Mounjaro para ter o melhor efeito. Às vezes a dose inicial é uma dose diferente para cada pessoa. A estratégia de aumento das doses, porque a nossa proposta é que você comece com uma dose pequena e vá aumentando a dose de Mounjaro, e para cada um é diferente. Até mesmo o dia da semana ser usado. Porque às vezes a gente pede, vamos começar com você na quinta. Não, para você vamos começar numa segunda, dependendo da rotina dessa pessoa. Então a gente vai precisar individualizar. Essa decisão não pode ser tomada sozinho. Perfeito. Você falou de alguns efeitos colaterais. O que a senhora poderia apontar de principal efeito? Claro que vai variar de paciente para paciente, mas que o Mounjaro poderia trazer. Então, como o Mounjaro é análogo de 2 hormônios, e o GIP dá menos efeito colateral do que o GLP-1, então a gente realmente tem menos efeitos colaterais como os do Mounjaro. Mas o que a gente sabe, e eu tenho que dizer para vocês que a gente está há 8 anos usando a semaglutida, o Ozempic. Então a gente tem uma experiência muito grande. E a gente tem pouco tempo usando o Mounjaro. Então nossa experiência ainda, né, vai crescer. Mas o que a gente vê, e eu tenho poucos casos de pacientes usando, os que eu tenho usando ou foram para fora e compraram e trouxeram. Eu conheço gente que já está usando refrigerado, não no corpo. Ou então são pessoas que realmente moram fora e aí a gente faz teleconsulta. Certo. Então, o efeito colateral é menor, mas ainda assim o principal é gastrointestinal. Então a gente tem muita náusea, que a gente tem estratégia para corrigir. Tem muita alteração do ritmo intestinal, alguns apresentam diarreia, alguns constipação, é muito interessante, cada um é de um jeito. Mas lembrem-se que foi usado primeiramente, e na bula do Mounjaro é só para isso, para diabetes. Então sempre há o risco de hipoglicemia, precisa ser acompanhado. Já a semaglutida, nós temos a medicação para o diabetes, que foi inicialmente, mas também temos a indicação para a obesidade. No Mounjaro, o estudo está praticamente completado, também vai entrar a indicação em bula para a obesidade, mas no momento a indicação em bula do Mounjaro é somente para diabetes. Perfeito. Chegaram algumas perguntas aqui. Jaqueline Soares, de Riviera da Barra. Obrigada, Jaque, pela participação. Doutora, ela quer saber o seguinte: a partir de qual idade pode fazer o uso da caneta emagrecedora? Ela não especificou qual caneta. Ela falou o seguinte: a filha dela tem 15 anos, tem sobrepeso e pediu para ela o medicamento. A semaglutida a gente tem estudo, né, acima de 12 e tem um estudo sendo conduzido para bebês, para menores de 12 anos. Então a gente vai ter novidade por aí, porque realmente nós estamos diante de um cenário assustador. 300% de obesidade entre crianças.
E nós estamos falando de bebês mesmo, não é 15 anos não. A gente está falando de uso de açúcares e líquidos adoçados antes dos 6 meses. Nós estamos falando de colocar Coca-Cola na mamadeira do bebê. Ai, Jesus. Dar biscoito, maisena para coçar a gengivinha. Então, assim, a gente vai precisar não só da medicação, mas de uma estratégia realmente de orientação pública, né? Políticas públicas para essa doença. Perfeito. Tem algum grupo de risco, doutora, que seria indicado não usar o Mounjaro? Então, a gente não tem grupo de risco, a medicação é extremamente segura. Eu tenho que dizer para vocês que, a partir de 2008, todas as medicações que são lançadas precisam ter estudos de segurança. Então, todas as medicações novas têm muita segurança, né? Especialmente cardiovascular. Então, por exemplo, eu não posso controlar o peso ou controlar o diabetes e a pessoa ter, por exemplo, um infarto por causa da medicação. Então, realmente, as medicações emagrecedoras antigas, não sei se vocês lembram, elas foram retiradas do mercado em 2012, elas aumentavam o risco de hipertensão, de infarto, de derrame. Então, essas medicações foram retiradas do mercado e desde 2008, para entrar no mercado, especialmente no mercado americano, mas o nosso também, precisa de estudos de segurança cardiovascular. Então, em geral, a gente não tem nenhuma contraindicação específica, mas a gente tem muitos efeitos colaterais e tem pessoas que não suportam a medicação. Isso tem uma individualidade, eu não consigo prever. Quem dera se a gente tivesse um marcador, né? A gente acha que a medicina vai avançar para isso, para essa estratégia de você ter um marcador e dizer você responde ou você não responde a determinada medicação. Mas nós não estamos diante dessa tecnologia ainda. Perfeito. Mônica Pimentel, Praia dos Recifes, Vila Velha. Bom dia, Mônica. Obrigada pela participação. Ela quer saber qual a diferença da bariátrica e das canetas emagrecedoras. Então, a bariátrica é uma cirurgia ou restritiva, que tem o sleeve, ou restritiva e desabsortiva, quando você também move o intestino do lugar. E a perda de peso é muito importante. Como qualquer cirurgia, nós temos um pré-operatório que precisa ser muito bem feito. Então, a pessoa tem todo um acompanhamento psicológico, tem todo, porque a gente tem um perfil. Eu tenho uma indicação, eu tenho um índice de massa corporal acima de 35. Para a gente calcular o índice de massa corporal, a gente divide o peso pela altura ao quadrado e tem uma comorbidade. Então, por exemplo, um diabético com índice de massa corporal de 38 tem indicação de bariátrica. Ou qualquer um que tenha o IMC, o índice de massa corporal acima de 40, mas que tenha tentado uma estratégia conservadora, tenha tentado emagrecer e não tenha conseguido. Então, essa pessoa tem indicação de bariátrica. Nas canetas emagrecedoras, nós não precisamos ter esses IMCs tão elevados. A gente pode ter um obeso com IMC baixo, obesidade grau 1, uma obesidade leve, que tenha tentado emagrecer, que não tenha conseguido e que a gente acha que vai se beneficiar de toda essa estratégia do uso de medicação, porque lembra que como ela diminui a resistência insulínica, melhora o diabetes, melhora a hipertensão, melhora os níveis de colesterol, então a gente já pode começar com IMCs mais baixos, com pessoas mais magras. A gente acha que a bariátrica no futuro vai ficar só para os casos muito graves. Nossa. Isso aconteceu com a úlcera péptica, que antigamente a gente operava, e não estou falando de um passado muito antigo não, estou falando de 20, 25 anos atrás. E hoje raramente a gente opera uma úlcera porque a gente tem medicações. Então provavelmente nós vamos caminhar para isso em relação à obesidade. Mas a cirurgia bariátrica causa uma série de problemas, então hipovitaminoses, náusea, vômito do mesmo jeito, às vezes perda de massa corporal, de massa muscular, desculpa. E as canetas são mais conservadoras, a gente não tem todo esse pós-operatório complicado. Mas algumas pessoas não vão responder às canetas. Mesmo na estratégia da bariátrica, a gente tem reganho de peso. É verdade. Então, a gente vê reganho de peso mesmo com a bariátrica. Então, talvez uma pessoa que já fez bariátrica esteja reganhando peso, entrar com a caneta emagrecedora. A gente vai precisar conhecer o conceito de quê? E entender esse conceito, que a obesidade é uma doença crônica progressiva, como é a hipertensão, como é o diabetes. Se a gente entende que uma pessoa diabética, talvez, muito provavelmente, vai usar a medicação uma vida inteira, o hipertenso, a gente já sabe isso, que dificilmente vai ficar sem medicação,
talvez o obeso vai precisar usar a medicação uma vida inteira também. Perfeito. Agora, a gente está falando de um medicamento caro, né? Quanto em média, assim, o mínimo que a gente pode encontrar o Mounjaro? Então, a gente acha que as doses iniciais vão sair entre R$ 1.400 e R$ 1.200. Para a gente foi uma surpresa agradável, nós achamos que ficaria até mais caro. Foi realmente uma surpresa que a gente ficou muito, muito feliz, assim, falou, não acredito que vai ser esse preço, né? Porque é muito próximo ao que a gente vê no Ozempic, né? Na semaglutida. Então, assim, não é para uma população, infelizmente, não é uma estratégia populacional. Vai ficar, o preço realmente vai restringir o uso, né? Com certeza, mas a gente está falando de medicamento, né? É caro e isso acaba que pode favorecer a questão da venda irregular, né? A gente acompanhou na semana passada uma grande operação da Receita Federal, mais de 8.000 canetas apreendidas. Inacreditável. Inacreditável. O que a pessoa que está assistindo a gente tem que observar na hora, por exemplo, de comprar uma caneta como essa, para saber que ela está comprando ali um medicamento idôneo. E a gente precisa reforçar também que a patente não foi perdida, né? Então, essa indústria, o Lilly, tem a patente, então tem que observar também o que está comprando. É o produto mesmo da patente Lilly? Porque essa coisa a corrida para o medicamento e esse valor alto agregado pode levar a essa coisa do comércio insano, né? Com pouca ética, que a gente fica tão preocupado. A gente tem algum detalhe que a gente pode observar na caixa, algum selo que garanta isso? Sim, tem um selo de qualidade, né? O símbolo do Lilly. Vamos precisar realmente... Olha que ponto chegamos, né? Que situação, né? Ai, que ponto chegamos em relação à medicação. Trazer medicação amarrada no corpo, eu nunca tinha visto antes, para mim é uma novidade. Mas é bom que a gente vai vivendo e vai vendo as coisas. Exatamente. A outra pergunta legal que chegou aqui é do Bruno Souza, meu xará, ele é de Jucutuquara, Vitória. Bem-vindo, Bruno, obrigado pela participação. Ele quer saber por quanto tempo eu posso usar a caneta emagrecedora. Então... espero que eu já até tenha respondido essa pergunta. Talvez, como a hipertensão, por exemplo, vamos dar um exemplo muito simples. Talvez o hipertenso a gente consiga implementar dieta, exercício, perder o peso, consiga retirar a medicação, né? Então vai a mesma coisa. O obeso começa a usar a medicação, implementa mudanças de estilo de vida, consegue um peso bem seguro e nós talvez possamos conseguir retirar. Mas nós precisamos trabalhar a questão que talvez esse mesmo obeso tenha que usar a medicação de um tempo muito prolongado. Muito prolongado. Ricardo Martins, ele é do centro... Ricardo Montes, ele é do centro de Domingos Martins, a galera do interior assistindo a gente também. Doutora, a partir da primeira aplicação, quando o medicamento começa a apresentar resultados? Interessante essa pergunta, porque a gente fala de um resultado rápido, mas dá para a gente estimar, assim, precisamente? Então, vamos separar entre resultados e efeitos, né? Você aplica, por exemplo, uma quinta-feira de tarde, na sexta-feira você já está comendo lindamente, sem todos aqueles gatilhos que a gente tem, né? De comer emocional, diminui bastante, diminui o apetite, que não está relacionado à deficiência energética. Porque a gente tem que lembrar que a gente tem fome porque a gente precisa de energia, né? Para repor a energia. Então, essa fome tem que continuar. Como a pessoa tem uma inibição do apetite bem importante, a gente pede para ela insistir, especialmente na proteína, para não perder massa muscular. Mas o efeito mesmo, a perda de peso, primeiro a gente tem que ver o que é sucesso e o que é expectativa. Isso é importante separar. Então a gente fala entre meio e 1 quilo por semana. Isso aí já é sucesso. Né? Olha, você perde meio quilo por semana. Então no final de um mês eu vou perder 4 quilos, está ótimo. O paciente tem a expectativa que ele vai perder 15 quilos no primeiro mês. Então, ele se sente frustrado, acontece comigo direto no consultório. Olha, eu não perdi nada. Eu falo, eu sempre falo a mesma coisa, só acredito na balança, vamos lá. E aí eu faço uma bioimpedância até para a gente avaliar se teve perda muscular, que isso é importante, né, que não pode, senão a gente tem que traçar uma outra estratégia. E eu falo, olha, você perdeu 5 quilos, está excelente. Não, para mim está muito pouco. Eu queria mais. Queria mais. Então, precisamos separar isso para a gente ver o que é sucesso terapêutico, né? Todas as medicações eficientes para perda de peso, a gente fala que tem que perder pelo menos 5% do peso perdido, né? Do peso inicial. E você vê que no Mounjaro, né, na tirzepatida, a gente tem aí até 20%. Então, é muito eficiente, muito eficiente. Impressionante. Mas, talvez, cada um tem um ritmo, talvez
vai demorar um pouco mais do que um mês, que a pessoa quer perder todos os 15 quilos no primeiro mês de uso. Vamos com calma, né, gente? Com calma. Deixa eu só ler a pergunta da Sandra, que nosso tempo está acabando, mas eu achei interessante. Ela é de Viana. Bom dia, tá, Sandra? Obrigada pela participação. Algum outro medicamento ou álcool podem cortar o efeito do Mounjaro? Não sabemos, provavelmente não. O que a gente fala, o paciente fala para mim, uma pergunta diferente da sua. Eu posso beber tomando Mounjaro? Fala assim, poder você pode, eu acho que você não vai querer. Não vai ter vontade. Não vai ter vontade. Realmente, o desejo de beber, de ingerir álcool, diminui bastante. Agora, eu acho interessante para a gente finalizar, doutora, falar que a medicação a gente está vendo aí tantos benefícios, essa aula que a senhora deu para a gente. É uma chegada importante no Brasil, no Espírito Santo. Marco, com certeza. Com certeza, mas a gente tem que continuar se cuidando, tomando a medicação, exercício físico. Isso não deve sair da nossa vida nunca, né? Nenhuma estratégia emagrecedora é isolada, especialmente medicamento, né? Não tem nada mais poderoso do que fazer exercício físico. Se o sedentarismo, a ausência de exercício físico, tivesse um CID, fosse uma doença, né, um Código Internacional de Doenças, seria a doença mais incidente do mundo. Então, assim, a gente precisa mudar, fazer realmente uma mudança, uma metanoia, porque nós não vamos conseguir pagar essa conta. Nós não vamos conseguir tratar 50% de uma população obesa, né? Nós precisamos de estratégias que não sejam medicamentosas, até porque o medicamento não é para todos. Primeiro pelo custo, depois pelo efeito colateral. Nem todo mundo vai conseguir usar o Mounjaro, mas todo mundo consegue fazer exercício, todo mundo consegue comer direito. E não é uma dieta muito restritiva, a gente fala de comer saudável, né? Eu tenho uma fala que eu gosto muito, que os pacientes falam assim, não, doutora, família italiana, né? Você sabe como é? Eu falo, não sei. Aí eles, não, você não sabe. Eu falo, não sei, porque na Itália, a Itália é um país magro. O italiano que migrou para o Brasil, ou migrou para as Américas, na verdade, né? Porque os americanos, os mexicanos estão com a situação até pior que a nossa. Então, a gente fala que a obesidade é uma doença americana no sentido de continente. Agora, o europeu, de uma forma geral, é um povo magro. Então, não tem nada a ver com a nossa origem italiana. É a cultura nossa aqui do Brasil que a gente precisa mudar. E existe um apelo comercial para a gente consumir produtos ultraprocessados. A gente precisa abrir mão disso e voltar a comer saudável. Estão chegando tantas perguntas, eu estou com dó de não fazer. Dá tempo ainda de eu fazer mais uma pergunta para a doutora? Mônica, ela quer saber, não colocou o sobrenome, ela é de Vila Velha, Nova Itaparica, se há alguma expectativa do medicamento ser disponibilizado no SUS. Sempre há, nós sempre temos essa luta. A gente tem grupos de médicos, comissões, nós estamos correndo atrás disso, porque realmente a gente precisa que, né, essas autoridades entendam que é muito mais caro, né, tratar um infartado do que disponibilizar a medicação, por mais cara que ela seja. Mas a gente realmente tem tentado comissões que são bem ativas para a gente ver se consegue. Já tem, né, a semaglutida, já tem não, né, o Espírito Santo a gente já consegue para alguns casos, mas eu falo que realmente precisa ser mais fácil essa via. Ainda tem muita coisa de burocracia para a gente conseguir medicação para obeso. Jaqueline Silva, dá tempo de fazer mais uma aqui também, ela é de Vitória, não colocou o bairro. Bem-vinda, Jaque, bom dia para você. Ela falou o seguinte, tenho medo de agulha. Alguém pode aplicar para mim ou devo aplicar o medicamento sozinha? Ela colocou assim, acho que ela quer saber da forma geral de aplicação, né? Então, o medo de agulha é um dos nossas travas, né? Que a gente fala, a via de aplicação, o custo, o efeito colateral, tudo contribui para a pessoa não acessar. Se você tiver alguém que aplique para você, vai ser sensacional, não precisa ser você mesma, absolutamente. Até porque é uma vez por semana, então, de repente, você pode fazer um encontro semanal com uma amiga, né, técnica de enfermagem que você não vê há muito tempo, contar algumas histórias e aplicar a medicação. Perfeito. A gente conversou com a doutora Luzaneri Cruz, médica endocrinologista. Que aula, hein, sobre o Mounjaro. Obrigada pelas informações. Obrigada de novo pelo convite. A gente realmente precisa fazer esse enfrentamento da obesidade, né? Entender como uma doença, diminuir o preconceito do paciente e do médico. Com certeza, doutora. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.